Fala, meu aluno, vamos dar continuidade ao nosso estudo da geometria plana, onde nessa videoaula nós estudaremos os ângulos, onde os ângulos eles representam o quê? Uma abertura que você está fazendo. Então, quando a gente fala em qualquer tipo de abertura, qualquer ideia da contagem de voltas, nós estamos falando desse camarada que chamamos de ângulo. Bem, à medida que costumamos trabalhar com ângulo é o que a gente chama de graus. Agora, o que é essa medida graus? Lembre-se na nossa aula de unidade de medida que a gente tem um certo padrão. No caso da unidade de graus, olha o que foi feito. O camarada pegou uma circunferência e dividiu essa circunferência em 360 pedacinhos. Cada pedacinho daqui ele chamou de grau. Óbvio que é muito menor que isso que eu estou fazendo. São 360 pedacinhos. É por isso que a gente fala que uma volta completa equivale a 360 graus. Então, uma aberturinha dessa daqui equivale a 1 grau. Aí, óbvio, nós temos os múltiplos, os subdivisores do grau, que é a ideia do quê? Do minuto e do segundo, que é pegar 1 grau desse daqui e dividir em 60 partes. Nós teremos 1 minuto. E pegar 1 minuto desse daqui e dividir em 60 partes, nós teremos o segundo. Então, essa é a nossa ideia na hora de subdividir esse camaradinha. Agora, como é que a gente faz para nomear os nossos ângulos? Bem, primeira coisa, está vendo esse pontinho aqui? Esse pontinho é como se fosse a bundinha do ângulo. Esse camarada a gente chama de vértice. Esse camarada a gente chama de vértice. E você está vendo essas semirretas que possuem este ponto em comum coincidente, tendo este ponto em comum coincidente, essas semirretas aqui, nós chamamos de lados do ângulo. Então, esse camaradinho aqui, ó, é um lado do ângulo, e este outro camaradinho aqui é outro lado do ângulo. Então, cada camaradinha desse daqui equivale ao lado do nosso ângulo. Beleza. Agora, perceba que esses lados aqui do nosso ângulo, eles formam uma certa abertura a partir desse vértice em comum. Então, é uma abertura entre semirretas que possuem o mesmo vértice, a mesma origem. E essa abertura aqui é o que vai ser o nosso ângulo, ó. Essa abertura bem aqui. E essa abertura pode ser nomeada de várias formas. Primeira delas, a gente pode utilizar o vértice para nomeá-lo. Só que esse vértice ele vai ter um circunflexo aqui, um chapéuzinho. Outra forma de nomeá-lo, nós podemos fazer as sequências dos pontos aqui que formam essa abertura. No caso, a sequência AOB. Costumamos trabalhar com essa sequência no sentido anti-horário, mas não é nada obrigatório, viu? AOB seria este camaradinha. Ou então, outra forma de representá-lo, utilizando uma letra grega. Por exemplo, a letra grega alfa, eu coloquei aqui para a gente abaixo, seria um pequeno alfabeto grego. Então, nós temos aqui, só retirar esse apagador. Então, nós temos aqui uma letra grega famosíssima, que é o alfa. É esse peixinho aqui, ó, bonitinho, beleza? Nós temos o beta, que é este Bzinho aqui que aparece para a gente. Então, é daí que sai a palavra alfabeto. Ou seja, ele vem das duas primeiras letras do alfabeto grego, do abecedário grego. Tudo bem? Agora aqui, nós temos a letra grega ômega, este Wzinho. Nós temos a letra grega gama, isso aqui é a nossa letra G. É como se fosse um peixinho dando de bica. Uma patinha aqui do lado. E temos a letra grega θ. θ seria essa letra O cortada aqui no meio. Temos várias outras letras gregas, que estudaremos por sinais, algumas delas aqui. Por exemplo, a gente ainda tem a letra grega epsilon. Nós temos a letra grega sigma, que costuma representar desvio padrão, minúsculo, somatório, sigma maiúsculo. Nós temos a letra grega delta, que é o discriminante lá na equação do segundo grau. Nós temos a letra grega π, que é o nosso 3,14. Nós temos a letra grega φ, que é o nosso f, que é aquela razão áurea 1,618 e assim sucessivamente. Então temos várias letras gregas que podemos trabalhar aqui. Você tem a letra grega ρ na física, que é aquela resistividade elétrica e tudo mais.
Então temos várias letras gregas que são utilizadas aqui dentro do nosso campo de estudo, e às vezes até mesmo na física, beleza? Alguns camaradinhas importantes. Agora, a gente consegue classificar esses ângulos aqui dependendo da medida deles. Por exemplo, se eu tiver a medida de um ângulo que esteja entre 0 e 90 graus, ou seja, esse camarada ele está só um pouco aberto entre 0 e 90 graus, nós o chamamos de ângulo agudo. Agora, o ângulo reto é aquele ângulo que possui exatamente 90 graus. É a ideia de você pegar a sua circunferência e dividi-la em 4 partes exatamente iguais. Uma dessas partes vai equivaler a um ângulo de 90 graus. Então você vai ter aqui uma reta bem pezinha em relação à outra. Então falou no ângulo reto, falou em um ângulo de 90 graus. Nós costumamos apresentar este ângulo com esse quadradinho com um pinguinho no meio. Beleza? Então lembre-se sempre, viu um quadradinho com um pinguinho no meio, ângulo de 90 graus. Nós também temos o ângulo obtuso. Esse ângulo obtuso não é um ângulo entre 0 e 180. Ele é um ângulo entre 90 e 180 graus. Ou seja, ele é maior do que o ângulo reto. Ó, o ângulo reto ele estaria mais ou menos aqui assim. Ó. O ângulo reto ele estaria mais ou menos aqui assim. O que seria o ângulo obtuso é um ângulo maior do que esse ângulo reto aqui que aparece para a gente. Porém, ele tem que ser um ângulo menor que 180 graus. Bem, um ângulo de 180 graus é esse daqui. Ó. É um ângulo formado por duas semirretas opostas. Então, isso daqui equivale a um ângulo de 180 graus. Alguns livros costumam chamar de ângulo raso. Não precisa ficar levando esse nome para a prova, isso daí não é importante. Agora, esses aqui são agudo, reto e obtuso, é interessante vocês saberem classificar esses camaradinhos aqui. Agora, nós também podemos classificar os nossos ângulos aos pares. Quando a soma de dois deles é de 90 graus, nós falamos que esses ângulos eles são complementares, porque a soma entre eles é de 90 graus. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo reto. E a partir desse ângulo reto, eu formei dois ângulos aqui que são consecutivos. Olha aqui, ó, um ângulo depois do outro. E tendo dois ângulos consecutivos aqui, como eu coloquei para vocês, a gente vai ter o quê? Esses camaradas somados dando um ângulo de 90 graus. Beleza? Tranquilo isso? Da mesma forma, neste camaradinho aqui, nós temos dois ângulos que estão consecutivos adjacentes, lado a lado, um colado no outro. Sendo assim, esses ângulos suplementares, a soma deles não tem que dar mais 90, tem que dar 180 graus. Então, ângulos complementares soma 90, ângulos suplementares soma 180. E veja que um ângulo sempre numa reta é de 180 graus. Um ângulo sempre numa reta é de 180 graus. E ao fazer a soma deste ângulo alfa com este ângulo beta, você vai atingir aqui os 180 graus. Beleza? Da mesma forma que ao somar esse alfa com esse beta, você também vai ter o ângulo, no caso deste aqui, você vai ter um ângulo de 90 graus. Então é assim que nós fazemos as classificações dos nossos ângulos. Bem tranquilinho, não é? Então, essa daqui é a nossa ideia. Agora que a gente vai começar a ver as propriedades massas que vão começar a ajudar a gente a resolver questão de prova. Belezinha? Mas só na próxima videoaula. Aquele abraço e continue estudando. Valeu!